Ah, pastor, se eu visse um anjo eu ia mudar. Aqui, Farroupilha, pode aparecer um anjo pelado aqui, não muda. Pode aparecer o que for. Só tem um jeito de crente abrir a boca e virar espiritual. Se aparecer um demônio, aí ele vira espiritual. Tu quer ver crente abrir a boca? É cair um endemoniado. Ah, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Ai, 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 faz mais barulho que a assembleiano daí. Aí ele clama, aí ele invoca, ele abre a boca. Sabe por quê? Porque o coração é incrédulo. Assim como este, não deixa a incredulidade fechar a tua boca. Num tempo que nós precisamos de bocas proféticas que clamem ao Deus da verdade e derramem justiça sobre nossas vidas e nossa terra. O espírito de Elias, ele manifestou na vida do amado João, para quê? Para preparar um povo. E Deus quer que nós estejamos no mesmo espírito e em pé, preparados. Para quê? Para esperar a sua vinda, onde a sua noiva vai estar ataviada, preparada, digna. A gente fala tanto da orgia, né? Orgia é coisa do diabo, embriaguez, coisa do demo. Mas o próximo coisa ele diz: e as preocupações deste mundo? Ah, não, pastor, isso aí não pode, né? Isso aí faz parte. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou? Vai para o inferno com essas tuas preocupações, desgraçado. Mas para de ficar botando coisa, não para de botar fé num coração incrédulo. Como é que se pega um passarinho no laço? Vocês sabem? Você não sabe como é que pega um passarinho no laço? Fica lá bolhando para laçar o passarinho está passando, tu fica jogando laço. Não, bacó. Laço é uma armadilha que coloca no chão. E no laço tem o quê? Tudo que o passarinho quer: fruta, comida, semente. E o passarinho diz: que é isso? Está cheio. Formiguinha, tem de todo gosto. Oba! E ele vai lá e pula de felicidade. Quando ele vê, ó, passarinho. Nós temos algumas coisas que precisamos entender dentro desse texto e que vão chegar até nós. E que faz realmente direção e atribuição à nossa vida. Nesse tempo, o governo em Israel era um governo muito ruim. O rei em Israel era um reino extremamente conturbado. Politicamente, Israel estava aos alvoroços. Você lembra algum país que está mais ou menos assim? Depois de pujança na época de Davi, de conquistas, e época de Salomão, de economia, riqueza, agora os anos se passaram e Israel se tornou vassalo, pobre, dependente. Israel estava numa situação deprimente. Israel não tinha mais condições de demonstrar o seu valor mediante aos que estavam ao seu redor. Mas por que será que Israel perdeu isso? Será que faltou algum ministro da fazenda especial que não soube administrar as contas de Israel? A prata, que a Bíblia diz que na época de Salomão era considerada como pedra, tamanha era a quantidade. Para você que não sabe, né? Os portugueses, quando estiveram no Brasil, eles colocaram seus olhos bem abertos logo que chegaram na nossa terra, isso em 1560, 1580, e eles conseguiram dominar duas áreas excelentes: a foz do rio Amazonas e aqui o contorno do Rio da Prata, né? Aqui embaixo. Mas por que eles estavam tão preocupados com isso, né? Porque todos nós sabemos que aqui era a força do comércio da prata que manifestava para toda a economia não, para toda a região da América do Sul. Eles sabendo que a prata daria para eles um comércio abundante, porque ela tinha dinheiro. Lá fazia ligação direto com o Peru. E aqui, se você for por baixo, da mesma forma. Bolívia, Peru, aonde é abundante.
E então, em 150 anos, se você lê história, você vai ver isso. Ou se você estudou também no 2º grau, isso o professor também devia ter ensinado. Mas às vezes, quem sabe ele não deu importância para isso. A Europa foi revolucionada. A Europa se tornou um centro econômico e poderoso, firmado na prata e no ouro que foi tirado aqui. Comércio, navios e navios, fizeram com que o domínio europeu se manifestasse sobre todos, porque nós lembramos muito bem, quando lá no 1º ano do 2º grau, estudamos sobre os feudos. A Europa até 1600 viviam em homens que tinham posição e recebiam dos reis terras pelo dinheiro que conseguiam comprar as suas terras. E então o povo se juntava àqueles homens para plantar, cultivar e receber o que? Mantimento, alimento. Viviam em feudos, viviam em grupos. Essa era a Europa. Mas alguns anos, quando a América foi descoberta, essa região aqui sustentou e manifestou para a Europa um poder econômico que eles não imaginavam. Cunharam moedas em prata, agregaram valores. Salomão também fez lá atrás. E o que aconteceu com Israel que se perdeu nisso? O que aconteceu conosco, que temos tanto valor, tanta riqueza, e continuamos sem perceber o que ela manifesta e ela tem de importância para nós? Quando o nosso coração for tomado como o coração de Israel foi, pela riqueza da glória, dos prazeres e deleites da prata e do ouro e das pedras preciosas, Israel se tornou pobre. Israel se tornou vassala. Israel se tornou sem nenhuma expressão de glória. E países europeus que não possuíam nada de glória se tornaram grandes. Por quê? Porque colocaram valores no lugar certo. Ah, mas hoje a Europa não é assim. Acaba, meu filho. É parte do ser humano. Daqui a pouco eles vão focinhar que nem todo mundo que esquece Deus a focinha. Porque Deus enfia o nariz da soberba na lama e reduz a arrogância a nada. Deixa Deus trabalhar. Mas nós temos que fazer uma leitura para que nós não sejamos os patetas de uma geração tola, de uma geração que busca as coisas que a palavra de Deus diz que Deus nutre, dá, guarda e contempla aos que Ele querem. A condição do querer de Deus, ela é o que submete, não o querer nosso, mas a soma do reino que chega a nós. O que isso tem a ver conosco? Se nós olharmos aqui, algumas traduções, eu gosto da minha, que diz rapazinhos. Mas esses rapazinhos aqui, irmãos, eles não eram crianças, eram inocentes, como nós aqui colocamos à frente, o Mauro orou por elas. Porque senão contradição haveria pela palavra de Deus. Porque Deus diz que é da criança que mama que Deus suscita o perfeito louvor. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então aqui essa consciência de rapazinhos, mas rapazinhos no conceito hebraico não é criança, não é uma pessoa pequena, é alguém fora do juízo, é alguém que cresceu, mas não amadureceu. Seriam o que hoje dentro do nosso mundo aqui, um pouco mais assim do que os adolescentes.
Mas nessa época em Betel, na história de Israel, diz que havia o quê? Grupos que ficavam preparando emboscadas, para que as pessoas, quando passassem, eles então nos caminhos, eles desciam dos bosques, das florestas e atacavam. Esse bosque, essa floresta eram grande, porque ali também possuíam ursos e animais, leões e tudo mais. Mas aqui no texto sagrado diz que eles eram um bando de salteadores. Eles ficavam na espreita do caminho, esperando alguém passar. E quando eles passavam pelo caminho, então eles caíam, dominavam, usurpavam. Será que isso lembra algum país? Quando não se tem mais direção de Deus, não se percebe mais a glória de Deus, se constrói grupos que vivem isolados em milícias, em domínios de ruas, de lugares, de bairros, de cidades, tentando aniquilá-las. Esses menininhos soberbos, que queriam ter uma vida fácil, esses menininhos inúteis, se achavam valorosos. E então chega e vai passando pelo caminho quem? Eliseu, o homem de Deus. E eles começam a dizer para ele: corre, calvo. Tem outra tradução que diz: some, calvo. Some, calvo. Mas a tradução minha, e eu gosto dela, diz: sobe, calvo. Eles estavam ridicularizando sarcasticamente o quê? Ele não era profeta de Deus? E então eles sabiam que Elias tinha subido aos céus, que Elias tinha sido tomado pelo Senhor para si. E então eles usaram de ridicularizar o profeta, dizendo: tu não vai subir, tu não é o bom, tu não é o cara, tu não é o profeta de Deus. Some, cara, vai para o céu. Nós estamos chegando num tempo onde a nossa fé precisa ser descortinada com a realidade daquilo que nós vivemos. Porque quando a igreja se torna vergonha, o mundo começa a zombar dela. Mas do servo de Deus, ninguém pode zombar. Ele virando então naquele lugar entrincheirado, naquele lugar onde os homens, onde aqueles meninos tolos gritavam para ele, né? Some, sobe, vai para o céu, malandro. Deixa a nossa área aqui, que é nosso. Aqui quem manda é nós. Aqui é nosso. Tu, some. E aí o texto sagrado diz que ele viu-os, virou-se, olhou para eles, amaldiçoou. Mas a palavra correta aqui não é maldição, porque maldição, ela é a palavra harem no hebraico, e ela quer dizer o que se entrega ao mal, é o que se faz encantamentos para a maldição de alguém. Isso é feitiçaria. O profeta de Deus não ia fazer. Mas dentro do português, qual é a palavra que a gente pode colocar? Não tem outra. Porque dentro do nosso querido e amado português, maldição ele serve para dar uma palavra dura para alguém, né? Ou também serve para invocar os presságios de um mal sobre alguém. Isso é feitiçaria. Mas no hebraico não. No hebraico isso é bem distinto. E a palavra que está ali é kahal. E essa palavra hebraica quer dizer: ele então dirigiu-se para aqueles rapazes doidos que falavam sem noção do que é o reino de Deus, e falou em nome do Senhor. Ele não tirou do seu coração uma palavra de maldição para aqueles rapazes. Antes tirou do seu coração uma verdade do Senhor. E a palavra não diz o que ele disse, mas atribuiu sobre eles a palavra de Deus. E quando atribuiu sobre eles, com a sua boca declarou a eles
as coisas de Deus, o que aconteceu? Deus, que é o Deus da vingança, não gostou da atitude daqueles levianos, e então instigou aquelas ursas que saíram do bosque e despedaçaram 42. Sabe quem foram os 42? Os que ouviram a palavra do Senhor e permaneceram do mesmo jeito. Porque os outros ouviram a palavra do Senhor, e no texto não diz quantas pessoas eram, mas ele diz bem claro, do grupo que estava ali, 42 foram despedaçados. E os outros, meu filho, entenderam o recado e não ficaram debaixo do lugar, não ficaram esperando a coisa. Ouve a palavra de Deus e fez com que eles se movimentassem, fez com que eles agissem, fez com que eles tomassem uma posição. Eu vou sair desse negócio. Mas os outros que permaneceram sentados, esperando na beira do caminho passar um maluquinho e eles pudessem agarrar como uns tolos, as ursas então vieram sobre eles e os despedaçaram. Quando não se vive a palavra de Deus, a gente se torna um sal insosso, não serve. No português, insosso é um adjetivo que figura monótono, desinteressante, tedioso. Um evangelho pesado, cansado. E sabe por que o evangelho é tedioso, cansado? Porque a igreja resolveu ficar sentada. E ela não pode ficar sentada, porque quem está sentado é malandro, é desinteressado, é o vadio, é a vagabundagem, é aquele que pensa que a vida tem que estar à sua disposição. Mas a igreja é militante, está de pé, ela é firme, ela é atuante, ela é declaradora das coisas de Deus. Ela não é omissa, ela tem gosto, ela tempera. Mas o que tem faltado para a igreja nesses dias é corações que possuem a ação de Eliseu, de declarar aonde estamos a glória de Deus. Porque para nós isso é cura, mas para o que se perdem, isso é destroçar o seu coração. Está na hora da igreja se levantar contra a maldade que impera nesse mundo e declarar que a palavra de Deus, ela é vitoriosa, ela é cheia da glória, ela tem poder para cair os sofismas da mente, ela tem poder para entrar nos becos e nos valados, ela tem poder para destituir homens que se colocaram acima da lei e do juízo. Mas nós, o povo de Deus, precisamos abrir nossa boca e declarar. Porque se assim não fizermos, muitos vão estar lançando nossa terra debaixo de maldição, invocando presságios e malignidade sobre ela, fazendo encantamentos, como no livro de Apocalipse diz que a grande Babilônia era a líder desses conchavos de malignidade. Mas nós não pertencemos à Babilônia, nós somos cidadãos de Sião. Mas nossa boca está muito fechada, a nossa boca não declara as glórias de Deus, a nossa boca para jogar propalações sobre as coisas que não dão certo. Esse mês foi difícil, eu não consegui pagar as contas. Esse mês a coisa está feia, não sei o que vai acontecer comigo. Esse mês, minha vida, esse Brasil, isso, um presságio atrás de outro. Nós não somos desses. Nós somos daqueles que dizem: a mudança do caminho está aí, diante dos olhos. Assim como aqueles meninos, aqueles rapazes doidos, receberam do profeta uma palavra de mudança. E a Bíblia não diz que todos eles foram destruídos. Não, ela diz que 42 daqueles que estavam lá foram despedaçados.
porque muitos saíram e foram contar essa história, porque entenderam. Nós precisamos entender aquilo que Deus traz para nós. Mateus capítulo 21. Jesus agora está manifestando para o povo de Judá um tempo onde economicamente estava ótimo, mas havia uma grande confusão no meio da liderança. Fariseus, saduceus, herodianos, vivia uma confusão desgraçada. Mateus capítulo 21, versículo 18. E Jesus trazendo a profecia de Jeremias, depois de estar limpando o templo, arrumando as coisas, evidenciando a glória dele, ele então, diz o texto, versículo 18, capítulo 21, cedo de manhã ao voltar para a cidade teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Figueira, conforme Jeremias, é a representação de Israel, cheio de folhas, com uma aparência maravilhosa, mas desprovida de fruto. Um povo que manifestava o seu Deus, mas não declarava mais com seus lábios. Um povo que se reunia para adorar Deus, mas não declarava mais a glória do seu Deus com sua boca. Um povo que estava diante do templo, buscando a Deus, sacrificando todos os dias, mas não declarava mais quem era o Deus que guardava o seu coração. Nós no Brasil temos enchido templos, mas não se ouve mais os lábios daqueles que durante o dia glorificam ao Senhor e manifestam quem Ele é. Que a palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amanhã eu vou fazer esse trabalho. O que a Bíblia diz pela boca do apóstolo Tiago? Doido, não fale isso. Amanhã, se Deus quiser, irei e negociarei. Porque as coisas do reino de Deus, elas que comandam o nosso negócio. Por isso que os nossos negócios, as nossas dores, elas não estão mais no lugar certo, porque elas estão tomando todos os dias e todos os sentimentos da nossa vida, e não estão lá em terceiro, quarto, 10º plano. Nós estamos dando prioridade para as coisas que não evocam nos nossos lábios uma glorificação a Deus. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, diz o texto sagrado. Jesus coloca o motivo porque essa figueira secou. 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que Eliseu fez? Ficou magoadinho porque chamaram ele de Calvinho, e ele amaldiçoou, invocando um mal, e tomou conta? Não, invocou a palavra do Senhor, porque aquele Deus e santo eram as suas palavras. E quando invocou o nome de Deus, Deus tomou para si a manifestação dele sobre aquele lugar e lançou realmente no coração daquelas ursas um conceito de justiça, e elas pularam neles, porque Deus não ia
colocar aqueles rapazes tolos debaixo de uma maldição das trevas, mas debaixo da justiça daquilo que o homem de Deus falava. Olha o que está faltando para que a nossa figueira não seja bonita, cheia de folhas, mas sem fruto. Está faltando declarações de verdade, está faltando fé para continuar o caminho, está faltando um coração cheio e transbordante de palavras de vida. É só abrir os noticiários, nós vamos ver um país regrado nas suas mesmices, mas totalmente desregrado no sangue, na violência, aonde o ser humano não tem mais valor nenhum. E os crentes lá, vendo e se apavorando. É bom ver, é bom se apavorar, mas quando terminar, se ajoelhe e clame: faz o sangue de Jesus cobrir esta nação, meu Deus. É a igreja que tem isso. Jesus falou para quem isso? Para os seus discípulos. Ele disse: se você declarar as coisas de Deus, elas acontecem. Se você declarar a vontade de Deus, as coisas aparecem. O que está faltando é um povo de fé e cheio de ousadia, que clame pelas nossas famílias, que clame por uma mudança na nossa terra. E ainda que os nossos olhos não vejam, certamente a nossa descendência receberá por galardão aquilo que invocamos diante do nosso Deus. Mas se os nossos lábios forem crentes o suficiente para emanarem uma fé que condiga com a glória de Deus, assim como aquela figueira que murchou na mesma hora, assim também os poderes vão murchar. Sabe por quê? Porque a fé manifesta a vontade de Deus. E você acha que Deus não quer fazer isso com o nosso país? Tem desejo de salvar muitos em nossa terra, tem desejo de preparar uma igreja, mas nós estamos nos preparando a quê? Estamos manifestando o quê? Lucas capítulo 1, versículo 7. Lucas 1, 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Zacarias e Isabel, casal, normal. Zacarias era sacerdote. Diz o texto no versículo 5, ele era do turno de Abias, conforme assim estavam presentes, se manifestavam na divisão que Davi tinha feito para os turnos servir no templo. E Salomão assim outorgou para que assim funcionasse. Versículo 8: ora aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, tiraram sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele ia estar no templo e se apresentar aonde? No santo dos santos, para queimar incenso por si e pelo povo. Pode imaginar onde é que esse homem estava? Você quer Deus? Nós vamos continuar essa história. Você quer Deus? Cuidado, irmão, que você pede. Eu quero Deus na minha vida. Você não quer nada. Você quer Deus na sua vida? Cuidado com você que pede. Pode ser que brote uma raiz de fé e você vai ver. Esse homem estava suplicando diante de Deus para ter um filho. Esse homem foi, conforme o costume dos sacerdotes, sorteado para ele apresentar diante de Deus a queima do incenso, entrar no santíssimo lugar.
Que privilégio, hein? É privilégio servir a Deus? É, mas não para leviano. Não é para qualquer um, não. Não é para tolo. Não é para qualquer bocó ou bocoa. E bem, eu sirvo a Deus. Um monte de crente besta, falando umas arrogâncias que, pelo amor de Deus, como é que diz que serve a Deus? Esse homem era digno. Mas olha quando Deus se apresenta. E durante esse tempo, diz o versículo 10, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. O que eles ficavam? Orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Você quer servir Deus? Você não conhece Deus. Conhecer Deus não dá vazão para nossa mente medíocre, fica criando conceitos teológicos, deturpando verdades para ganhar glória de homens. A tua teologia é muito melhor que a minha, os teus conceitos são muito mais profundos que o meu, mas eu quero conhecer a Deus e viver no poder do seu Espírito. Como que se alguma coisa humana pudesse colocar o homem diante de Deus? Ele era o quê? Preparado para aquilo, gente. O que ele era? Um sacerdote. Ele estava no nível dos que participavam do sorteio. Ele foi escolhido para quê? Para aquele momento. Ele era um Zé qualquer nada. Ele fazia parte de uma tribo escolhida por Deus. Mas o temor do Senhor tomou conta desse homem. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Um cara velho, uma mulher velha, mas o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Tem muito crente com orações ouvidas neste lugar, mas que não podem ter nos braços o filho do que clama, porque é incrédulo. Isso não é maldição, isso é cegueira. É andar como o povo de Israel que viu o Messias encarnado diante dos seus olhos e o rejeitou no seu coração. O anjo, se dissesse isso, ele diz: oba! Minha oração foi ouvida. O que Zacarias fez? Tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Maravilhoso, hein? O anjo diz até o nome do filho: um menino cheio da graça de Deus. Dos nascidos de mulher, diz Jesus, ninguém é maior do que João. Olha lá o 14: em ti haverá prazer e alegria. Olha só, uma oração respondida, irmãos. Não é a aparência, é dentro. Em ti haverá regozijo, alegria, prazer, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Olha só, esse menino será cheio de alegria. Esse menino será o contentamento do seu pai, da sua mãe. Ele será cheio do que vocês clamam. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Escolhi de Deus. Versículo 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de quem? Tiago fala isso. Elias era um homem como? Igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Então não existe condição. Aí está dizendo, esse homem viria no espírito de quem? De Elias.
Quem que estava no espírito de Elias lá atrás? O profeta Eliseu. E quando trouxeram para ele sarcasmo, humilharam, Deus trouxe a referência daquilo que o profeta tinha no seu coração: regozijo, que era o que tinha no coração de João, e ele cresceria com alegria e faria com que os que estavam ao seu redor se regozijassem nele também. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, disposto. Sabe o que o termo quer dizer? Um povo de pé. O anjo apareceu como? Em pé, na beira do altar. E ele diz o quê? Eu sou o anjo que assiste diante do Senhor. Eu vim aqui para te dizer isso. Isso quer dizer que no reino de Deus, a condição nossa é estar preparados, em pé, não sentado que nem ladrão que não tem o que fazer, maquinando mal para os outros, vivendo uma vida desinteressada. Nós somos daqueles que estão de pé, preparado. Então perguntou Zacarias, diz o versículo 18 ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Não, o anjo não sabia que ele era velho. O anjo não sabia, tadinho, né? Aí como é que eu faço isso, sou velho? O anjo disse: é mesmo, tu é velho. Como é que vai acontecer isso? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em dias. E além de eu ser velho, a velha também está velha. Mas isso não era apenas um questionamento. Preste atenção. Às vezes nós usamos aquilo que é lógico aos nossos olhos para demonstrar a dureza que temos no nosso coração, para enganar os outros. Mas o anjo do Senhor, ele não engana. Mas o que diz? Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu vim para fazer e revelar aquilo que o teu coração estava sujeito àquilo que Deus tinha para ti. Não é um filho para ti porque eu vou ganhar um filho. 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O anjo expõe o que é o coração. Como é que expõe o coração de uma pessoa? Pela declaração dos seus lábios. Aquele homem manifestou a sua incredulidade, e o anjo do Senhor deixou ele o quê? Mudo, conforme era o seu coração. Mas ele temia a Deus, pastor. Ele buscava o Senhor, ele estava assistindo no templo, ele era tudo isso, mas incrédulo. E ainda que aparecesse um anjo, olha só, apareceu um anjo, Gabriel se colocou diante dele, e ele o que fez? Endureceu o coração. Pastor, se eu visse um anjo eu ia mudar. Aqui, farroupilha, pode aparecer um anjo pelado aqui, não muda. Pode aparecer o que for, só tem um jeito de crente abrir a boca e virar espiritual. Se aparecer um demônio, aí ele vira espiritual. Tu quer ver crente abrir a boca? É cair um endemoniado. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Faz mais barulho que a assembleiano daí. Aí ele clama, aí ele invoca, ele abre a boca. Sabe por quê? Porque o coração é incrédulo. Assim como este, não deixa a incredulidade fechar a tua boca.
num tempo que nós precisamos de bocas proféticas que clamem ao Deus da verdade e derramem justiça sobre nossas vidas e nossa terra. O espírito de Elias, ele manifestou na vida do amado João, para quê? Para preparar um povo. E Deus quer que nós estejamos no mesmo espírito e em pé, preparados. Para quê? Para esperar a sua vinda, onde a sua noiva vai estar ataviada, preparada, digna. É isso que Deus quer de nós, irmão. Paulo bem fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele diz: crie, por isso falei. Mas não falei para dizer aquilo que eu tinha, eu falei para declarar as coisas de Deus. Irmãos, quando nós viemos para cá e nos reunimos como igreja, não é para o pastor Yuri ficar aqui que nem o Faustão. Oi, vamos levantar as mãos, vamos adorar, vamos. Não é, é para o teu coração e tua boca vir para declarar que Ele é Deus, que Ele ressuscitou, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele vai mudar as nossas ideias e vai trazer sobre nós a glória de quem Ele é. Não deixe o diabo te deixar mudo. Não deixe o diabo tirar de você as palavras que manifestam o reino de Deus nesse mundo, na tua casa, na tua vida. Não deixe, porque a incredulidade emudece a língua. E você sabe muito bem o que sua Bíblia mais propala. Pensa. O que ela propala? Uma Bíblia que tudo está envolvida com as coisas de Deus. Uma língua que anda verdadeiramente de acordo com o coração. Você pode imaginar uma oração que foi atendida e que foi respondida e que o coração, quando recebeu a resposta, se tornou incrédulo? É contradizente, nada, meu filho. É isso que acontece todo dia no meio de nós. Que eu duvido um povo que clame ao seu Deus e que não receba dele a resposta da glória que ele tem. Essa é a verdade. Se clamamos e não recebemos, é porque o nosso clamor não está conectado com a glória dele e a vontade dele. Mas o anjo não veio para fazer um turismo, ele veio para decretar aquilo que aconteceria. Ele disse: já que tu não creu, vai ficar mudo até que todas essas coisas se cumpram. Entendeu, papudo? 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Está diante do Senhor, meu filho. O tempo passa aqui fora, mas na presença dele não vê o tempo passar. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou mudo para casa. Por quê? Porque o que Deus tinha dito dependia agora dele? Não. Porque o que Deus fala, querendo tu ou não, Ele vai fazer. É Deus tremendo. Mas olha o privilégio que Ele tem de fazer parte disso. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Lucas 21. Versículo 34. Jesus manifestando novamente no versículo 29, ele diz e colocou a parábola da figueira. E aí ele diz: e todas as aves, vejam como elas brotam,
vejo como elas florescem, vejo como elas produzem. Mas o versículo 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. A gente fala tanto da orgia, né? Orgia é coisa do diabo, embriaguez, coisa do demo. Mas o próximo coisa ele diz: e as preocupações deste mundo? Ah, não, pastor, isso aí não pode, né? Isso aí faz parte. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou? Vai para o inferno com essas tuas preocupações, desgraçado. Mas para de ficar botando coisa, para de botar fé num coração incrédulo, que está pagando o reino de Deus e a glória dele. Olha lá, não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, com as consequências, porque a orgia é boa. Quem está lá na orgia diz: pastor, participar de uma orgia é uma delícia. Mas as consequências da bebedeira, é bom, tá bêbado, rapaz, tu nem se solta. Já viu um bêbado? Ele é mudo, não fala nada, entra quieto e sai calado. Toma um goró, solta a língua, uma maravilha, tudo. Aí vai lá, entica a mulher do outro, ganha um tafurso nas orelhas, chega em casa com a cara quebrada, e aí, uma beleza. Aí dorme, aí acorda, sem dinheiro, com os cornos quebrados, dor de cabeça que dói até o solado do pé. As consequências. Mas ele lá não tinha coragem de falar, foi lá no boteco tomar um goró e falou tudo que podia. Aí falou para os amigos, os mesmos que sentaram pau na orelha dele depois. Não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Mesmo patamar. Eu gostando da Bíblia, ela pega o crente quando ele menos espera, né, cara? Bebedeira e orgia, se falar no nosso meio, é um escândalo. Mas as consequências do coração que deseja os prazeres do mundo, não é escândalo? Isso para mim me escandaliza muito mais. Por isso que o bêbado tem chance de ter no seu coração um derramar de fé. Por isso que o que está na orgia se arrepende e no outro dia corre para o Senhor. Mas o que se preocupa com as coisas deste mundo, este é o embriagado pela maldade. Ele é consumido por algo que não consegue suprir. No filme Apocalipse, nós estamos vendo como homens renovo nesse final de semana. O líder de uma tribo no meio do Amazonas, contando a história de tradição, ele diz que o homem apareceu sem nenhuma virtude. E então chegou a onça e perguntou para ele: o que você quer de mim? Ele disse: eu queria força. Ela disse: então toma minha força. E apareceu então um condor e disse: o que tu quer de mim? E ele disse: eu quero a sua visão. E então o condor disse: toma a minha visão. E assim sucessivamente todos os animais foram se chegando ao homem e foram passando para ele uma qualidade. E quando acabou, então os animais disseram: o homem agora ele é excelente. E então o cacique da tribo disse: não, ainda que o homem tenha tudo, ele tem um vazio no seu coração que ele não consegue preencher. E ele vai andar no mundo errante até que ele tenha sugado tudo do mundo, destruir tudo. Olha, tem cada conto que índio conta que é mais profundo,
E histórias que nós contamos para os nossos filhos. Que nós gostamos da Cinderela. Aquela que estava com a abóbora e virou a carruagem. Coisa desse mundo. Nós queremos estar daquilo que Deus nunca disse que era preocupação para ocupar o nosso coração. A gente quer ser livre não sei do quê. Que dá uma ansiedade. E aí corremos para o shopping, para as ruas, para os valados, para os becos. E entramos na orgia do gasto, na prostituição, da bebedeira, do expor para os outros o que não temos. Para mostrar o quê? Que é uma desgraça ter um coração incrédulo. Que não tem proveito. E não tem proveito nenhum diante de Deus. Antes, porém, Jesus está condenando. Ele diz: não fique sobrecarregado no teu coração com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Sabe o que quer dizer isso aqui, a tradução? Agora nós estamos falando do grego. Ele diz que esse laço vai pegar quem está sentado. Não é palavra no grego, é sentado. As coisas estão acontecendo e a pessoa está o quê? Sentada. 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E o termo grego diz: aonde tiver homem e habitando o homem, ali sobrevirá esta ação da palavra de condenação de Deus. Sobre todo mundo. Mas tem um grupo que está fora, gente. Quem é que está fora? Olha o versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe o que é estar em pé, irmãos? Sabe o que é estar orando? O em pé para Deus é de joelho. O em pé para Deus é quando a gente está vigiando, esperto. Quando está vindo o mal, a gente está preparado. Assim como aqueles rapazes levianos lá atrás, quando ouviram a palavra do profeta, e os outros que sentaram, pagaram para ver. E o que aconteceu? Deus está chamando você nessa noite para você se levantar. Agora, se você quiser ficar sentado, pode ficar. Porque a Bíblia diz que ele vai vir como um dia, repentinamente, e você será pegado como um passarinho no laço. Como é que se pega um passarinho no laço? Vocês sabem? Você não sabe como é que pega um passarinho no laço? Fica lá bolhando para laçar o passarinho está passando, tu fica jogando laço. Não, bocó. Laço é uma armadilha que coloca no chão. E no laço tem o quê? Tudo que o passarinho quer. Fruta, comida, semente. E o passarinho diz: que é isso? Está cheio. Formiguinha, tem de todo gosto. Oba! E ele vai lá e pula de felicidade. Quando ele vê, passarinho. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua fé? Aonde está a propagação de uma verdade autêntica? No coração. Assim diz o Espírito Santo, assim como o Eliseu lá atrás pregou para aqueles jovens, assim nessa noite ele prega para você. E você tem o direito de julgar isso no teu espírito e saber que ele está manifestando isso na maior das convicções, porque isso vem de Deus. Nós somos daqueles que estão em pé.
Nós somos daqueles que o dia mau pode vir, porque nós estamos preparados. Nós somos daqueles que as coisas estão ao redor, as coisas estão acontecendo, mas nós estamos preparados. Vai cair sobre todos os habitantes da terra, mas com os que vigiam e oram, esses serão poupados. Essa é a igreja viva. Essa é a manifestação das trevas quando caiu no Egito, deixou todo mundo na escuridão, mas na casa de Israel havia luz. E veio a praga da mosca e entrava no vidro, no nariz, nos olhos, mas na casa de Israel não tinha nada. Até que chegou a última, e os mortos do anjo da morte foi ceifando no Egito. Mas quando chegou nas casas do povo de Israel, ele virou as costas e foi embora, porque havia um sinal do Cordeiro de Deus. A sua boca tem que propalar essa verdade. Os nossos lábios têm que falar em todo tempo. O nosso coração tem que estar aceso e dizendo: o Senhor é conosco. Nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Cumpra, Senhor, as tuas palavras em nós. Olha a diferença. Zacarias recebeu a notícia que teria um filho, e ele disse: como é que vai acontecer? E o anjo disse: porque tu endureceu. Aparece o anjo, o mesmo anjo para Maria, e o que Maria diz? Eis-me aqui, cumpra-se na tua serva toda a palavra dita. E o que o anjo diz? O que é? Bem-aventurada és tu, e também Maria serás bem-aventurada por todos os dias. Deus está procurando homens bem-aventurados, que sabem viver a palavra e sabem se deleitar nela. Essa é a consciência da fé. Essa é a consequência do chamado. Essa é a glória da cruz ensanguentada, que traz sobre nós uma marca estampada de uma glória que o inimigo de nossas almas tem que correr. Ele embebeda a nossa mente, o nosso coração. Ele nos enche do Espírito e nos faz transbordar na glória dele, quando não precisamos mais das coisas do mundo. Quando usufruiremos da palavra em nós, para a glória dele.